Dia de Flu, Corinthians e Fluminense disputam mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre um grande desfalque para esse jogo que vai acontecer na noite de hoje. Também temos desfalques, mas temos duas peças ali que podem estar garantindo a sua titularidade para a sequência do campeonato. Vamos falar também do adversário mais forte do grupo do Fluminense no Mundial, e vamos também falar sobre números dos nossos zagueiros. Então, fica aí com a gente até o final, nem seja maluco de sair desse vídeo, tá? Vem com a gente. Fala, galera, sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor. Eu sou Bruno Oliveira. Já vou pedir rapidinho para os amigos deixarem o like de vocês, se inscreverem no canal e ativarem as notificações. Além disso, siga a gente aqui nas redes sociais, X, Instagram, @Pitaco_Tricolor, beleza? Vamos lá, vamos começar falando sobre o adversário mais forte do Fluminense no Mundial de Clubes, o Borussia Dortmund. Foi eliminado da Liga dos Campeões, né? A Champions League, né? A Liga dos Campeões é para quem é mais antigo. O Dortmund foi eliminado após uma vitória sobre o Barcelona por 3-1, jogando lá no Signal Iduna Park, o seu estádio lá na Alemanha, né? Então, por que foi eliminado? Porque no jogo de ida tinha tomado uma sacolada de 4-0. Então, o Barcelona jogou em ritmo de treino ali, apenas segurando o resultado mesmo, e o Dortmund ganha por 3-1 com 3 gols do Guirassy, né? Que é o centroavante deles, camisa 9, talvez seja dois dos jogadores mais perigosos, né, que é o Guirassy e o ADN, que é o ponto esquerda, é o Keno deles, né? Então, bom ficar de olho aí, mas Borussia Dortmund eliminado da Champions League. Então, que venha o Dortmund, pô. Não, brincadeira, gente, calma, vamos devagar, vamos devagar. Eu acho que o Fluminense quer dele, mas vamos devagar. Vamos falar agora sobre Fluminense e Corinthians, né? Vamos falar logo sobre Fluminense e Corinthians, depois a gente fala sobre os jogadores específicos. Fluminense e Corinthians abrem hoje a quarta rodada do Campeonato Brasileiro para esses dois times, né? Porque a rodada já começou, a rodada teve jogo ontem, o Ceará bateu o Vasco por 2-1, e o jogo do Fluminense hoje acontece às 19h30 lá na Neoquímica Arena, estádio do Corinthians, lá em São Paulo, onde o Fluminense não tem um bom retrospecto, né? O jogo vai acontecer lá em Itaquera e vai ter transmissão da Premier, da Record e da Cazé TV, tá? O Corinthians ele está em nono lugar com 4 pontos, o Fluminense está em quinto lugar com 6 pontos conquistados. Falando sobre o Flu, vou começar sobre o Corinthians, né? O Corinthians ele vai ter os desfalques do Hugo Souza, o goleiro, né? O Nené, que é ex-Flamengo, e do Rodrigo Garro, que é o seu cérebro ali, né? O Garro que está com uma lesão séria, foi tratar lá fora, na Europa. E talvez eles tenham também o desfalque do Igor Coronado, né? Que também é um jogador ali, um camisa 10 também, que substituiria o Garro, né? Então, pode ser que o Coronado não jogue. Quem volta para o jogo de hoje? O lateral Fabrício Angileri, o lateral argentino, ex-River Plate, e Gustavo Henrique, zagueiro, ex-Santos e Flamengo, né? O provável Corinthians, que vem a campo, vem com Matheus Donelli, Mateuzinho na lateral direita, André Ramalho, Gustavo Henrique e o Angileri, ou então o Bidu, né? O Matheus Bidu. Ranieri, Carrídio, Bidon e Romero, ou Coronado, se o Coronado estiver apto para jogo, mas se não tiver, vem o Romero. E no ataque, Memphis Depay e Yuri Alberto, né? Uma dupla de ataque muito forte, o Fluminense precisa ter muito cuidado com essa dupla de ataque. A arbitragem do jogo vai ser de Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, os assistentes Luanderson Lima dos Santos da Bahia e Francisco Chaves Bezerra de Araújo, também de Pernambuco. E o árbitro de VAR, esse aí a gente sempre tem que ficar ligado também, Marco Aurélio Fazecas, de Minas Gerais, vai estar lá na salinha, lá no seu ar-condicionado, observando o futebol através das inúmeras câmeras que temos pelo estádio, né? Então, falamos sobre o Corinthians, falamos sobre arbitragem, falamos sobre transmissão, agora vamos falar sobre o Fluminense, tá? Provável Fluminense para essa partida. Vamos ter Fábio no gol, Samuel Xavier na lateral direita, o nosso
último herói, né? O último herói improvável do jogo contra o Santos. A zaga composta por Thiago Silva ou Ignácio, acredito que seja o Thiago Santos. Thiago Silva não, Thiago Santos. Thiago Santos e o Freitas. E lateral esquerda, René. Meio campo, Bernal, Martinelli e Lima. E no ataque, Canóbio, Arias e Cano. Tá? Agora vamos falar um pouco sobre os jogadores do Fluminense, né? Vocês podem ter percebido aí o Lima. O Lima já vinha jogando titular, né? Mas a gente sabe que a qualquer momento, quando o Ganso estiver apto 100%, essa vaga é do Ganso. Então, já que estamos falando do Ganso, o Ganso foi poupado. Então, ele foi poupado e nem viajou para o jogo de São Paulo. Portanto, o Ganso ficou no Rio de Janeiro, está fora do jogo contra São Paulo. Né? O Thiago Silva, a gente já tinha falado que teve a lesão, vai ficar um mês fora. O Hércules também foi poupado porque sentiu um desconforto no último jogo contra o Santos. Então, a comissão técnica preferiu poupá-lo. E aí a gente traz alguns jogadores, alguns personagens desse jogo, tá? E eu quero trazer dois em específico para os amigos. Facundo Bernal e Thiago Santos. Por que eu estou falando desses dois? Porque pode ser o início da conquista da titularidade desses dois jogadores. Começar pelo Thiago Santos. Por que eu estou falando isso? Primeiro que ele já provavelmente vai ter uma sequência de um mês jogando. Então ele vai ter vários jogos aí ao longo desse mês de abril e maio por causa da lesão do Thiago Silva, né? E a gente sabe que o Thiago Santos é um jogador de confiança do Renato Gaúcho. Então é provável, dependendo de como aconteça essas partidas ao longo desse mês, que quando o Thiago Silva voltar, o Thiago Santos nem saia, né? Pode ser que ele pegue o lugar do Freitas. O Freitas que até vem evoluindo, mas ainda é um zagueiro muito inseguro, ele não passa uma confiança para a torcida. Eu, pelo menos, quando o Freitas pega na bola, me arrepio todo. Então, o Thiago Santos ele é um jogador que eu consigo enxergar ele como titular do Fluminense com o Renato Gaúcho de treinador. Né? É um jogador que ganhou essa sobrevida com a chegada do Renato. Então tem tudo para conquistar essa vaga, óbvio, se conseguir manter um bom desempenho, porque não adianta também só ter nome que não vai jogar, só ser amigo do treinador porque não vai jogar, se não mostrar dentro de campo. Então o Thiago Santos tem tudo para ser esse zagueiro titular, se conseguir se mostrar bem nesse mês agora de abril e maio, né? E falando sobre Facundo Bernal. O Bernal é um jogador jovem, com as características excelentes para primeiro volante. Eu canso de falar que eu acho que o Fluminense tem uma joia a ser lapidada no seu elenco. Se a gente souber trabalhar o Bernal, é jogador para virar craque, para sair do Fluminense por muitos e muitos milhões. Né? E ele vem evoluindo cada vez mais. Os jogos dele estão sendo cada vez melhores. Né? Ele já jogou muito bem contra o San José, entrou bem contra o Santos também. Então o Bernal ele está ali caminhando para pegar a titularidade dele, ainda mais a gente considerando que essa vaga ali no meio-campo ainda está em aberto, né? A gente tem o o Otávio está machucado, a gente tem o Martinelli e o Hércules, só que parece que o time não anda muito bem, né? Porque no meu entendimento o Martinelli e o Hércules se anulam, porque quando o Martinelli vai para primeiro, o Hércules ele fica sobrecarregado. Se o Hércules for para primeiro, ele perde as suas características principais, que são chegadas na frente, né? Então eu acho que o Bernal tem tudo para conquistar essa vaga e fiquem de olho em Bernal, que se fizer um bom jogo hoje contra o Corinthians, tem tudo para continuar de titular no Fluminense, beleza? É muito importante a gente observar sobre isso. Eu falei sobre o Freitas, eu quero até trazer uma informação bacana aqui para quem gosta de números, né, de estatísticas. Eu vou botar na tela aqui, ó. Eu falei sobre o Freitas, né? Isso aqui é o mapa dos 12 jogadores com mais passes no Brasileirão, né? E aí a gente tem jogadores como Léo Ortiz, da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? Léo Ortiz, 90% de precisão no espaço. Léo Pereira, do Flamengo, com 93,7%. Aí vem, meus amigos, o terceiro quadradinho ali da esquerda para a direita lá em cima, Juan Pablo Freitas, né? Ele tem 88,5% do espaço. O resto não me interessa muito, mas eu quero que vocês também se atentem lá embaixo, o último quadradinho lá embaixo à direita, tá? Lá na quina, Thiago Silva, 93,2% de aproveitamento no espaço, gente. Ou seja,
dos 12 primeiros colocados, de quem mais deu passe no Campeonato Brasileiro, a dupla de zaga do Fluminense se destaca ali, né? Está entre esses 12 primeiros, o Thiago Silva, inclusive, ocupando ali top 3 das porcentagens dessa estatística, né? Então, galera, vamos ficar de olho. O Freitas é um jogador que ele tem evoluído, principalmente no seu passe longo. O último jogo ele não sofreu, penúltimo também não. Então, parece que vem num momento progressivo da sua carreira. A gente espera que ele consiga se adaptar 100%, se adaptar ao futebol brasileiro, não só ao Fluminense, né? Adaptar ao futebol brasileiro e que consiga ser um grande zagueiro, né? Então, deixa nos comentários aí o que vocês acham. Acha que o Freitas vai conseguir sobressair, virar um titular absoluto do Fluminense? Então é isso, galera. Fiquem de olho aí. Amanhã tem pós-jogo aqui de Corinthians e Fluminense. Vamos falar tudo o que aconteceu na partida, beleza? Ótimo dia para vocês, saudações colores e até mais. Valeu!